quais são os hard skills e os soft skills dos supervendedores de tecnologia, os supervendedores que trabalham em uma startup? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é a forma de gerar relevância, né, que esse vendedor tem, é a coisa mais importante em tecnologia, né? Então, de soft skill, eu acredito que o primeiro seja uma boa comunicação, né? Boa. Saber conversar sobre aquele assunto, né? Saber colocar claramente para o cliente o que ele precisa, e conhecimento de mercado e de produto, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia vem evoluindo muito rápido. A gente estava usando o exemplo do Netflix até agora, né? Para conseguir 100 milhões de usuários ativos por mês, o Netflix demorou 10 anos. O ChatGPT demorou 2 meses. Nossa, Né? Então, imagina a velocidade. O que acontece nessa velocidade? Angústia, medo, uma série de sentimentos no cliente que ele não sabe muito bem o que fazer, para onde correr, né? Então, poxa, cara, não estou usando o ChatGPT. Pô, se eu não me mexer, não fizer alguma coisa, eu vou ser demitido aqui, né? Pô, se eu não me mexer, alguém vai vir e vai me atropelar aqui na empresa. Pô, meu concorrente já deve estar usando e eu estou aqui sem fazer nada, né? Então, gera uma angústia muito grande para o cliente. Então, eu acho que é muito importante para o vendedor conhecer bem do mercado que o cliente dele atua, conhecer muito bem do produto dele, para que ele consiga posicionar o cliente numa boa conversa sobre o estado que está aquela tecnologia naquele momento, né? Conseguir conduzir ele no, olha, vamos primeiro fazer um teste aqui, o pessoal que está fazendo no mercado é isso aqui, não é isso, não precisa sair correndo antes de engatinhar, né? Então, eu acho que a primeira dupla de skills, né, de hard e soft skill, é uma boa comunicação e um bom conhecimento mercadológico e do produto que tu vende, para que tu consiga entregar uma boa qualidade para o teu cliente e diminuir essas angústias, né, que vão fazer com que tu consiga ter uma venda muito mais tranquila ao longo da jornada, né. E as soft skills, cara? A parte de comportamento desse vendedor, o que você percebe que escala dentro do time? Eu acho que confiança, cara, é uma coisa importante, né? Porque quando a gente está falando de coisas novas, né, de coisas diferentes do habitual, né, quando a gente está disruptando alguma coisa, é importante que o vendedor demonstre confiança no que ele está falando, né? Essa confiança, ela vai vir principalmente de conhecimento, de estudo, de preparo que ele tem, né? Então, eu traria confiança, né? Traria desenvolvimento contínuo desse vendedor, né? Ele tem que estar o tempo inteiro aprendendo sobre tecnologia, sobre esse mercado. Talvez a tecnologia seja uma das áreas que evolui mais rápido hoje em dia, e o vendedor tem que estar atualizado, né? Não só o pessoal que produz a tecnologia, não só o pessoal que faz uso dessa tecnologia, mas o pessoal que vende essa tecnologia também, né? Eles precisam estar antenados com tudo que está acontecendo no mercado, né? Esse aumento de confiança e entender desse mercado vai ajudar a pessoa do outro lado que está comprando um negócio muitas vezes porque precisa, né? A tecnologia ela empurra muito, faz as pessoas terem que se mexer. Você falou do ChatGPT agora, e esse ponto de angústia e dificuldade de tomar decisão, se você pega um vendedor certeiro e um cara que consegue conduzir isso, né, do cara, deixa comigo, a gente já ajudou a empresa X, tem o processo, ele funciona assim. Quanto mais o vendedor consegue pegar na mão do cara e dar os passos necessários para que ele faça isso de maneira tranquila, né, Lê? Menos objeção ele vai sofrer, né? Porque se o próprio vendedor está inseguro, não consegue explicar direito, não consegue passar um case legal, essa angústia e esse medo permanecem na mesa e dificulta a tomada de decisão. E aí quando a gente fala de clientes grandes, né, que o valor é maior, tem toda a questão de gestão da mudança dentro das empresas, né? Quando a gente vai colocar um CRM, quando a gente vai colocar uma ferramenta, isso é uma coisa delicada dentro do processo, né? Porque se você erra, trocar a ferramenta de novo, gera um monte de estresse, né? Então, quanto maior o cliente, mais assertiva precisa ser a escolha, menos dúvida precisa ter na mesa, né? E aí a confiança do vendedor realmente faz uma diferença gigantesca, né? E não só a confiança, mas ele também entender do cliente, do modelo de negócio do cliente, que o Marcos falou, entender do software, da solução, e
E o momento certo, inclusive, de dizer não, né? De falar assim, olha, não, eu acredito que para isso que você tá me trazendo aqui, a gente não consegue te ajudar, né? O que pouquíssimos vendedores conseguem fazer, né, Marcos? Ter não vou falar honestidade, porque eu acho que não é só isso, mas assim, essa tranquilidade de falar não pro cliente na qualificação. Do tipo assim, cara, eu tô batendo o olho aqui, tô vendo que em cima dessa quantidade de usuários, em cima dessa configuração da empresa, em cima desse porte, desse faturamento, cara, vai ser muito difícil eu avançar e ter um case de sucesso, né? Porque para mim, isso passa por 3 pontos. Primeiro, o domínio do processo comercial, né? E aí eu não sei se isso entra em hard skills ou soft skills, né? Me ajudem a entender. Porque, cara, se eu não entendo do meu processo, né? Se eu não consigo, conversando com o Marcos, entender aonde ele tá, como é que eu vou saber, né, o momento certo de fazer uma pergunta mais no início do processo versus uma validação mais no final do processo? O segundo ponto é entender de qualificação de fato, ou seja, qual é o framework que eu vou usar para qualificar. E aí não é eu qualificar você enquanto eu estou falando com você, é eu me preparar antes da reunião. Sem sombra de dúvida. Essa é uma parte muito importante, assim, e principalmente nesse mercado de tecnologia, né? Tu conhecer a empresa, saber com quem tu vai falar, a pessoa, né? Tá preparado para uma reunião é fundamental. E isso leva a um outro soft skill, né? Que é paciência. Paciência. Né? Paciência, né? Então, pô, fazer uma pesquisa... Difícil de achar vendedor paciente. Acho que eu conversei com alguém sobre isso ontem, mas... É uma coisa super importante, né? Paciência para entender o que o teu cliente faz, paciência para entender os interesses dele, né? Se preparar antes da reunião é fundamental para ter uma boa reunião. E o que eu vejo acontecer muito com os vendedores, né? Pô, às vezes a gente se prepara para uma reunião e acaba tendo um no-show. Aí isso já dá uma desmotivada, né? Pô, fiquei 1 hora me preparando e aí eu tive um no-show. Na próxima eu já nem vou me preparar. Mas ele perde uma oportunidade, né? De estar bem preparado numa reunião, principalmente com executivos da área de tecnologia, né? Pô, esses caras estão sempre correndo, né? Então, se tu não conseguir gerar rápido relevância para ele, se tu entra numa reunião, olha pro cara e diz assim, pô, e aí, me conta um pouquinho o que vocês fazem. O cara vai dizer, pô... Mas tu não viu nem o que eu faço ainda, cara? Né? Você não viu nada ainda, né? Então, pergunta idiota, né? Então eu acho que, cara, ter paciência, saber fazer uma boa pesquisa é muito importante nesse mercado, né? Para tu conseguir, eu volto na relevância, né? No mercado de tecnologia, a gente tem que o tempo inteiro estar gerando relevância para o nosso cliente, porque é um mercado que evolui muito rápido, vai gerar muito medo, vai gerar muita angústia nos nossos clientes, né? E se a gente não for alguém que ele entenda assim, pô, é muito legal conversar com o Leandro, é muito legal conversar com o Daniel, porque quando eu converso com eles, eles trazem algum insight no mercado, mesmo que eu não for fechar com ele, mas eu quero conversar com eles só para que eles me tragam algum insight, alguma coisa. A reunião por si só já tem valor. Então eu vou aparecer. Exatamente. É muito importante. E isso naturalmente acaba facilitando o processo de venda, como o Dani disse, acaba antecipando algumas objeções, né? Acaba trazendo o cliente de uma forma mais tranquila para conversar depois sobre uma negociação. E aí, quando a gente vai fazer um processo de levantamento de necessidade, tudo fica mais fácil, porque o cliente já está desarmado, né? Já começa a ter uma conversa boa ali, né? E dentro do negócio da paciência, né, tem o ponto de, poxa, se preparar para a reunião que você falou, né, e às vezes, poxa, me preparei, o cliente não veio, na próxima eu não vou me preparar. Daí, quando vem o cliente grande, você está despreparado, né, a gente já sabe o que pode acontecer. Mas também tem o ponto, cara, que a gente fala bastante no programa de aceleração, né, Lê? Sobre você tá mirando o médio prazo, não o curto prazo. Porque o que a gente vê de vendedor impaciente tentando acelerar o processo em cima do tempo médio de fechamento, quanto maior o cliente, maior o tempo médio de fechamento. O cara não vai tomar uma decisão que vai impactar ali 400 funcionários de troca de ferramenta em 1 semana. Não. Mas eu preciso que ele resolva essa semana, porque é dia 24 e eu preciso dele dentro desse mês, né?
Ou nem tem essa, né, não está fazendo isso por uma necessidade, mas não tem a paciência de fazer as reuniões tranquilas, né, durante os meses necessários para que feche ali, depois de 4, 5 meses, um contrato bacana. Né? O cara não tem a paciência de esperar 4, 5, 6 meses para fechar um grande contrato. Né? Muitas vezes o vendedor impaciente, ele perde a chance de trabalhar num lugar bacana, onde ele consegue fechar grandes contratos, porque antes do primeiro grande contrato fechar, para você conseguir fechar um contrato com 6 meses, você já precisa ter uma experiência antes. Né? Então vamos falar 9 meses, de repente, né? Para você conseguir fechar o seu primeiro grande contrato. Tem vendedor que antes disso já pede para sair, vai trabalhar em algum lugar que o tempo médio de fechamento é mais rápido, porque ele precisa da recompensa vindo logo. Né? Grandes negócios demoram mais tempo para fechar. Se você não tem a paciência de conduzir isso e dentro de você, né, de saber que, tô fazendo o trabalho direitinho, daqui 1 ano, de repente eu vou colher o resultado disso, né? Não tem a paciência, sai, fica lá nas pequenas vendinhas que gira todo mês, né? E aí ele não entende por que a carreira dele não deslancha para grandes contratos. É falta de paciência. E eu acho que junto com a falta de paciência, tem o terceiro item aqui que eu acho que seria interessante para o vendedor de tecnologia ele aprender a desenvolver. Então, o primeiro é olhar para o processo, né? O segundo é ele se preparar bem para a reunião, então ele aprender a fazer uma boa qualificação, ele aprender a fazer um bom levantamento de necessidades para ele gerar bastante valor e diminuir a objeção, né? E o terceiro, cara, que eu vejo muitos poucos profissionais terem essa capacidade, que é dar feedback internamente sobre os leads ruins, sobre as calls ruins. Comunicação com o marketing. Não só com marketing. Às vezes você tem uma estrutura de SDR e BDR, você precisa dar a devolutiva, às vezes para o profissional, às vezes para o líder, né? Às vezes você tem que dar o feedback para a área de marketing. A área de marketing pode ser interna ou pode ser externa, pode ser uma agência, né? Então não adianta eu chegar e falar assim, o lead que você gerou para mim não é bom. O cara primeiro ele vai ficar puto. E a gente tem ouvintes aqui que são da área de marketing, né? E segundo que ele vai falar assim, mas em cima disso, né? Se for uma pessoa com mentalidade aberta, né? O que você quer que eu faça, né? Como é que eu melhoro o lead para você? Aí, se você não tiver como dar um feedback em cima da qualificação, em cima da sua leitura de processo, cara, fica uma coisa tipo assim, eu preciso de clientes igual o Marcos, sabe? Igual o Marcelo, igual a Joana. Tipo, mas me explica um pouco. Qual característica, né? Como é que eu levo isso para uma campanha no Meta Ads, no Google Ads, você no é igual YouTube? o Marcos, clica aqui, né? Exato. Boa. Se você é igual o Marcos, se cadastre agora. Não é assim que funciona a vida real, né, cara? Então, eu acho que quando um vendedor de tecnologia, né, que está atrelado a startup, ou de uma empresa menor, mas uma empresa que é mais ágil, né? Ele tem essa percepção e ele consegue ter essa leitura do tipo, como é que eu devolvo a informação internamente, ao invés de ficar reclamando que o lead não estava bom. Eu acho que ele abre espaço para, primeiro, ser mais valorizado, porque ele fala, cara, o Leandro é um cara que é diferente, o Leandro é um cara que dá devolutiva, ele é um cara que não reclama, né? Ou ele dá um feedback negativo, ele não reclama, é diferente, né? Reclamar é uma coisa, dar feedback negativo é outra. Ele é um cara que dá sugestão, porque uma coisa é eu dar um feedback negativo e ficar quieto, outra coisa é eu falar assim, Daniel, o feedback negativo tá aqui, mas eu, se fosse você, faria isso aqui no seu lugar. Mas o feedback ele tem a ver com isso. Se você só reclama e não dá uma solução, você tá reclamando. Se você dá um feedback, você fala assim, isso aqui não tá ruim, a gente pode ajustar dessa e dessa e dessa forma. E aí tem um ponto, Lê, gostaria de... Porque isso daí é uma coisa que acontece bastante, né? A briga entre o departamento de geração de demanda e vendas. Às vezes o cara tá reclamando do lead por baixa capacidade de conseguir fechar, né? Então ele tá ali batalhando, não tá conseguindo fechar nada, e ele quer arrumar um culpado pelo seu próprio baixo desempenho, ele vira para trás e fala assim, vocês só estão me mandando um cara ruim, ninguém tá querendo comprar, né? E você não olha muito para como está sendo o seu processo, né? Então, antes de reclamar de lead, você tá fechando, você consegue falar como você quer que venha, quem que é o lead bom? Porque senão todo lead é ruim.
Né? Se eu não Isso. consigo fechar ninguém, todo lead é ruim. Se todo lead é ruim, mas os outros estão fechando, talvez o vendedor seja ruim. Aí a gente precisa fazer um outro tipo de análise. Não, mas aí tem que ter. Aí o gestor tem que ter esse olhar, né? Exatamente. E aí, pô, se o gestor tá muito no operacional e pouco no tático, estratégico, ele não consegue ter essa leitura. Ele fica cego porque ele tá imerso na operação, ele tá atendendo o cliente na ponta. Às vezes ele tá fechando venda pro vendedor e ele não tá vendo o que tá acontecendo com a equipe. Então é um problema mais interno, é um problema que precisa de diagnóstico muitas vezes externo, né, e você reestruturar e mexer na equipe. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar a técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui